Estar com vocês e fazer parte do primeiro Congresso Estadual de Coach e Gestão Jurídicos. Parabéns à iniciativa da OAB por esse grande evento e a você em especial por se permitir e buscar se tornar diferente dos quase 1.300.000 advogados. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Raquel, sou coach, advogada. Hoje estou sob a coordenação da primeira comissão de coach jurídico na Baixada Santista, na subseção do Guarujá, e curiosamente sou professora. E por que compartilho isso com vocês? Até então, eu era aquela pessoa que morria de medo de falar em público, eu era muito tímida, e a oratória foi uma chave de grande transformação para a minha vida. E o meu compromisso com vocês hoje é que vocês também tenham mudança significativa na vida de vocês, como prospectar clientes e aprender a fechar contratos através da chamada alta performance na sua oratória. E afinal, o que é oratória? Ela é um conjunto de regras que vão te auxiliar na arte do falar bem. Muitas pessoas consideram a oratória como um instrumento, uma técnica para que indivíduos se desenvolvam para que venham falar diante de um grande público. A oratória é mais que isso. Ela consiste também na comunicação sua e com seu cliente, apenas entre duas pessoas. Quais aspectos importantes a serem vistos na oratória? 3. Primeiro, o perfil com quem eu estou falando. Entenda e estude quem que é o seu público ou até mesmo o seu cliente, para que dessa forma você identifique o segundo ponto, a linguagem. Qual a forma na qual você vai falar? Muitos dizem que os advogados usam do tal do juridiquês. Para que utilizar de uma forma rebuscada e uma linguagem técnica se a minha plateia é um público que não são profissionais dessa área? E por fim, o conteúdo. O conteúdo é a informação que você quer levar. Qual que é o objetivo? Mas compreenda, eu preciso entender quem é o meu público, que no caso pode ser o meu cliente, qual a linguagem que eu devo falar com ele para que de forma fácil ele tenha condição de compreender e por fim, qual é a mensagem que eu quero falar. Em outras palavras, a oratória é voltar a atenção para si e perceber os efeitos da sua comunicação. E afinal, o que é oratória? Significa partilhar informações. É importante a gente identificar alguns comportamentos e falas que nós temos. Já existiu situações, não com você, claro, mas com um colega seu, em que ele se recusa a falar com o cliente, ele informa a secretária que ele não está, ou mesmo quando ele recebe uma ligação, ele olha lá e pensa, outra hora eu respondo. E por que esse tipo de comportamento? Ele, na verdade, acredita que tem que explicar 10 vezes para aquele cliente que ele é cansativo. Ou tem outras situações em que você considera, puxa, mas parece que a pessoa falou grego. Entenda o seguinte: a responsabilidade da comunicação, que é partilhar as informações, é do comunicador. E acaba se tornando fácil nós culparmos os outros e dizer, mas foi ele que não compreendeu nada do que eu disse. A responsabilidade e o resultado é inteiramente seu, pois você não soube se comunicar de uma melhor forma. E eu quero saber como você tem se comunicado. Nós temos dois perfis de comunicadores, o chamado orador real e o orador imaginado, considerando que a comunicação é o ato de tornar comum, são os nossos gestos, os nossos comportamentos. Então, observe quais são sido as suas falas e os seus comportamentos, o que você tem apresentado para outras pessoas, qual é o seu real papel. O orador real é aquela imagem que se aproxima do verdadeiro orador, onde as qualidades dele são visíveis e transmitidas. Já
O orador imaginado é aquela figura de orador em que, por ele ter as informações distorcidas, ele acredita que ele seja uma imagem diferente do qual ele de fato é. Ele pensa que transmite uma imagem, mas que de fato não existe. Então, vamos ver uma forma prática. Quando você está diante do seu cliente, você se sente seguro, você tem objetividade na sua fala, você traz firmeza. Esse é o orador real. Mas se você se sente inseguro diante do seu cliente, existe uma ansiedade muito grande de você fechar ali aquele contrato e você acredita que você não tem capacidade, mas você se força àquela situação, mas acreditando que não está fazendo um bom trabalho, que a sua comunicação está falha. Esse é o orador imaginado. Isso acontece por conta das nossas crenças limitantes, que são as ideias que nós temos sobre nós e sobre o mundo que nos rodeia. E essas que nos limitam é que nos atrapalham da gente se tornar daquele que nós buscamos ser para de fato ter melhores resultados, que é do orador real. Eu acredito que de fato eu tenho potencial, eu tenho coragem por ter escolhido essa profissão e eu tenho as melhores condições de ajudar aquele cliente. De fato, eu me torno o orador real. A qual imagem você tem se aproximado? É importante a gente identificar também qual é o impacto da nossa comunicação, o que efeito ela gera para outras pessoas. É curioso saber que 55% da nossa comunicação ela é transmitida através da nossa expressão corporal. É a nossa postura, as mãos soltas, a expressão facial. A neurociência mostra que a nossa postura, se eu estiver com os ombros caídos, cabisbaixo, vai ser diferente do que eu manter o ângulo de 90 graus, a coluna arqueada. Olha só como que a gente pode trazer resultados diferentes e tão significativos apenas com uma postura, por exemplo. Nós, seres humanos, estamos sentindo emoções o tempo todo. E o que é interessante? Nós identificarmos quais são elas e substituirmos aquelas emoções ruins e sabotadoras por outras que sejam positivas e fortalecedoras. Um segundo momento é a nossa entonação, a nossa tonalidade, que nada mais é do que a nossa voz. A voz é a nossa identidade sonora. A voz pode nos acalmar, como ela também pode nos estressar. E como você tem se comunicado na sua voz, você passa tranquilidade, você passa afeto. Quais emoções você transmite na sua voz? Vocês já passaram por situações do tipo, mas aquela pessoa não me gerou confiança. Puxa, não acreditei muito no que ela me falou. Não deixe com que seu cliente pense ou fale isso a seu respeito. Olha a importância desses 37% que diz respeito a nada mais do que a nossa voz. O que é interessante se nós identificarmos que nós estamos tendo um padrão linguístico que não está nos favorecendo? É adotar um novo comportamento. E o que é esse padrão linguístico? É uma repetição sistemática de palavras que nós usamos ou frases o tempo inteiro. Eu não sou bom, insegurança, desconfiança. Quando nós dizemos isso verbalmente e de uma forma audível, os nossos comportamentos e os nossos sentimentos vão estar voltados aos resultados ruins, à não prospecção de cliente, porque eu verbalizo dessa forma. É importante utilizar deste recurso e trabalhar de uma melhor forma para que realmente a gente comece a alavancar os nossos resultados, não só na vida profissional, mas na pessoal também. O que é importante e fica aqui como uma prática para você adotar a partir de hoje. Você precisa ter duas condutas, vamos colocar dessa forma. Primeira, falar de maneira repetitiva, palavras positivas, o que de fato vai te fortalecer. Coragem, sucesso, autoconfiança. Repita essas palavras.
E além de repetir essas palavras, você tem que trazer emoção a elas. A emoção se aloja na carne. Logo, as suas palavras, utilizadas de uma maneira mais intensa, vai fazer com que haja uma mudança hormonal em você e você consiga quebrar aquela crença limitante lá do orador imaginado. Então, façam de uma forma para ativar, você trazer emoções e sentimentos primários seus, que é de alegria ou de tristeza. Então, coragem, força, determinação, sucesso. Quanto mais intenso for a forma que você transmite aquela mensagem, você começa por repetição e por um impacto, porque a tua emoção é gerada de uma outra maneira, a traduzir esse cenário e identificar talvez essa crise, essa pandemia de uma outra maneira. O ridículo ele se aproxima do extraordinário, mas eu tinha que compartilhar para que de fato você coloque em prática. E a importância das palavras são apenas 8%. E muitos de vocês podem pensar o seguinte: bom, então ela não tem muito reflexo na minha comunicação e para eu desenvolver uma oratória de alta performance. Não. Dependendo da forma na qual você fala e com a expressão corporal que você gera a outra pessoa, o seu conteúdo vai ser extremamente relevante. Embora você diga ao seu cliente a importância do seu trabalho, o que você faz e como você pode ajudá-lo, se a sua postura não estiver de acordo com o que você estiver falando, se a sua voz estiver trêmula ou você não tiver firmeza, você pode levar a melhor informação, preparar o melhor conteúdo, mas por os outros aspectos nos quais as pessoas entendem a forma como nós estamos nos comunicando, elas não vão valorizar esse conteúdo. É importante nós destacarmos que os 3 bem alinhados, você começa a construir um futuro diferente para a sua advocacia. Fale de uma outra forma, dê brados de alegria, reconheça quem você é através de uma expressão verbal e que a sua postura corresponda a isso. E ao final, quando você for levar uma mensagem, que seja um conteúdo que seja significativo e agregador para outra pessoa. A oratória, para que nós possamos transformá-la ela também, é necessário nós identificarmos 4 aspectos. Primeiro, a conexão. Não suma de vista do seu cliente. Estamos em meio a uma pandemia, houve suspensão dos prazos no judiciário, mas isso não quer dizer que seu cliente não quer ser lembrado. Entre em contato com ele, informe tudo o que está acontecendo, que o processo dele pode ser distribuído ou que também esteja em andamento. É importante você criar um contato, que nós chamamos aqui de uma conexão. Para quê? Para que com essa conexão vocês juntos possam desenvolver uma empatia, só que esse papel é mais relacionado a você. Se coloque no lugar do teu cliente, veja as reais necessidades dele, de que forma você pode contribuir. E assim ele vai identificar que, embora esteja existindo uma crise, que o coronavírus pegaram todos de surpresa e hoje nós estamos vivendo diante de uma nova realidade, você se manteve ao lado dele. Ele vai te ver como um parceiro, de forma que ele também possa criar empatia por você. Até em um momento em que você não use da sua comunicação de uma melhor forma, ele possa se colocar no teu lugar. Posicionamento é um outro fator que pode transformar a sua advocacia. Compreenda quem de fato você é, traga próximo de você aquela figura do orador real, para que de fato você consiga se posicionar de uma melhor forma, a te favorecer no seu negócio e na sua advocacia. Compreenda qual é a sua área de atuação, aquela na qual você tem mais expertise. Embora você possa atuar dentro do direito previdenciário, do civil, do criminal,
Busque uma área em que você tenha mais familiaridade e fale dela aos 4 cantos do mundo, se possível. Diga aos seus vizinhos, diga aos seus amigos o que você está conhecendo daquela área, quais as novas descobertas, quais as saídas diante dessa pandemia em determinados aspectos do direito. E você começa automaticamente a estar se posicionando sobre um assunto específico e uma área em que as pessoas, quando precisarem de um assunto relacionado a isso, elas vão lembrar de você. É importantíssimo você se posicionar para que, de fato, você ainda melhore essa sua conexão e até mesmo a empatia. Você vai conseguir entender melhor, porque você tem a maior expertise, você tem o domínio naquele assunto. E, por fim, a confiança. Vamos entender que o cliente, quando ele nos procura, e também é algo que nos favorece, é a confiança. O cliente ele não busca um advogado aleatoriamente, diferente da prestação de outros serviços. O cliente ele não olha lá pela rua um escritório de advocacia e simplesmente entra. Ele busca informação através de alguém em que ele confia, se ainda ele não está confiando em você por não te conhecer. Nós temos aí uma ferramenta nas mãos nos quais nós podemos nos utilizar e de uma melhor forma. O cliente já confiou no seu trabalho. Ele quer que você faça o serviço, de forma que, se você delegar para outra pessoa, até mesmo um atendimento ou uma informação relacionada ao processo dele, certamente ele não vai gostar. Por quê? Ele quer ouvir de você, daquele profissional em quem ele confiou desde o início. Então, se mantenha um profissional confiável, de forma que a todo momento, quando ele precise de você, você esteja à sua disposição e sempre mostrando a importância do seu trabalho e o quanto você pode ajudá-lo. Deixe claro o potencial que você tem e que não existe outro advogado mais qualificado que você para aquela demanda. Ok? Diante disso, nós estamos aqui diante de 2 papéis. Nós temos a figura daquele orador imaginário, que seria aquele vitimista, que se queixa da concorrência massiva, que existe um número gigantesco de advogados e que é uma dificuldade gigantesca cobrar o que está previsto na tabela da OAB. E os clientes parece que correm de mim, eu não fecho um novo contrato. Esse é o papel do orador imaginário. E existe o papel do orador real, aquele que vê que, embora existam vários advogados, ele é o único, ele é competente e ele é capaz de satisfazer as necessidades daquele cliente. Meu cliente, eles têm dores e eu sou o único que posso resolver e posso tratar de cada uma delas, tá? Fazendo uma analogia. Perceba, estamos aqui diante de 2 papéis e eu quero saber de vocês. Qual papel você decide assumir? O de vítima e ser engolido por esse número grande de advogados que existem no país? Ou daquela pessoa real, daquela pessoa que realmente acredita que existe uma série de dificuldades, mas que ela se coloca diante de todas elas e busca se superar? Quem você decide ser? Como você vai usar a oratória de alta performance a seu favor? Qual é a comunicação? Qual a forma que você vai melhor mostrar ao seu cliente a importância do seu trabalho, de forma que ele busque por você? A comprovação do seu potencial vem através da sua coragem e escolher a advocacia como profissão, que nós costumamos dizer que é um sacerdócio. Porque se nós, na verdade, não identificarmos as oportunidades que existem, certamente elas vão passar e nós não vamos ver o quanto tempo nós perdemos e quantas chances nós nos desperdiçamos. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas não viram as melhores oportunidades, elas buscaram criá-las. E quais oportunidades você decide criar a partir de hoje? Como você vai utilizar a oratória a seu favor
e como você vai se comunicar de uma melhor forma, para que ao final você feche grandes contratos, prospere financeiramente e viva aquela advocacia que você tanto sonhou. Porque a comunicação é a arte de ser entendido. E você tem se feito entender diante de outras pessoas? Deixo vocês aqui com essa reflexão. Seja o orador real, seja o que de fato você nasceu para ser e tenha muito, mas muito sucesso na sua profissão. Agradeço à Comissão Especial de Coach Jurídico e à OAB São Paulo pela oportunidade de termos esse encontro e buscarmos tornar esse dia um divisor de água e um momento de reflexão e, sobretudo, de mudança na sua vida. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês e até a próxima.